Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre a ginástica aplicada ao mundo do CrossFit e cross-training para profissionais de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o convidado de sempre, Coach Messi. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre como começar no mundo do CrossFit ou do cross-training. Essa é uma das pesquisas, uma das perguntas que apareceram bastante nas pesquisas que a gente faz. Muita gente tem essa dúvida. A gente às vezes pergunta, né? Se a Nath pergunta, se você estivesse na minha frente, qual pergunta você me faria? E as pessoas, a gente viu que algumas pessoas respondem, perguntam muito, fazem muito essa pergunta. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, Nath, tá pronta para começar? Olha, tô prontíssima. Hoje tá chovendo aqui, talvez vocês não estejam escutando, porque pode ser que a gente tenha conseguido limpar o áudio, pode ser que vocês nunca vejam esse episódio porque o áudio estava tão ruim, a gente teve que descartar ele. Pode ser que o Kaique queira matar a gente, pode ser que é quem também, edita. Exatamente. Pode ser, mas vamos aí. Só chove, chove. A gente não fala que feito é melhor que perfeito? Então, tentamos. Exatamente. Se foi, não sei. Vamos tentar aqui. Ver se dá certo. Se piorar a chuva, você vai ver. 2 dias seguidos chovendo, vai estar osso. Ontem tava impossível, né? Ontem a gente tentou gravar e tava muito barulho, né, na telha. Agora, vamos ver se Coitada vai. da Clara, que tomou toda a chuva do mundo. Nossa, é verdade, né? Aliás, que situação ela ficou? Molhada. Não, muito molhada, imagina. Clara é a irmã do Messi, que ela tava aqui de bike. E ela falou, não, 10 minutinhos eu tô lá. Ela saiu em 2 minutos, começou a cair, tipo, a pior chuva do mundo. E ela de bike, coitada. Ou seja, não deve ter sido um final muito feliz. Mas é pra pagar tudo que ela fez pra mim quando a gente era pequeno. Deus é pai. Tadinha. Ela é mais velha? É só eu que trabalhei na roça. Meus irmãos têm tudo cara de novo. Tá judiada. Eu rodei de pneu murcho. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos começar. Sobre como começar no CrossFit e no cross-training. Primeira pergunta para vocês. Preciso ter algum pré-requisito para começar nessa modalidade? Ou não? Ou só no começo força de vontade e bora para cima? E se precisa de algum pré-requisito, qual pré-requisito vocês acham que é necessário? Essa é a primeira pergunta. Então, na verdade, como pré-requisito, na verdade não tem um pré-requisito básico para você entrar no mundo do CrossFit e do cross-training, assim como... eu estou entendendo aí que é, por exemplo, sair da faculdade. É isso ou não? Todo mundo que entrou. A gente está falando para profissional. Vamos imaginar que aqui, escutando a gente, vai ter estudante, vai ter, talvez tenha alguém que está escutando a gente que sonha em fazer educação física. Sim, sim. Né? Se tiver alguém do CREF, que a gente... A primeira parte que você tem que pensar ou você ser estagiário a partir do 5º semestre de bacharelado, ou senão você ter seu CREF para você começar aí no CrossFit ou no cross-training. O CREF tá ouvindo a gente. Praticamente isso. Então assim, vamos supor, se você tá estagiando, né, então para as duas coisas, você vai estagiar e você tá querendo entrar lá, né, no mundo do CrossFit, eu acho que não tem pré-requisito, a gente tem que, óbvio, estudar, né? Mas não tem nenhum... não, eu tenho que ter o curso tal... Não tem necessariamente que ter nada especificamente, né? Óbvio, a gente tem que estudar. Então, eu acho que uma forma que eu gosto muito de estudar, né? Cada um tem a sua parte aí, é praticar, né? Então... antes, eu vou falar até como Natália, né, mesmo. Quando eu fui entrar no mundo do CrossFit, eu já era especialista em ginástica, né, já fazia ginástica, mas eu não era especialista em ginástica aplicada ao CrossFit. Eu tive que estudar um pouquinho de CrossFit para entender lá como que eram as mudanças. Então, o pré-requisito, basicamente, assim, não tem a não ser a faculdade, se você for dar aula sozinho, e se você for estagiar, você tem que dar aula com alguém a partir do 5º semestre de bacharelado aí. Mas isso é praticamente de formação, né? A gente está falando disso de formação, não necessariamente um pré-requisito
básico, como, por exemplo, para ser certificado do CrossFit Level 1. Né? Aí é uma certificação que você precisa aí. Você só precisa, além do bacharel e tal, né, do 5º semestre, ter um entendimento básico e, começar a praticar. Acho que primeiro você tem que ter uma coisa que muita gente que começa a praticar, né, começa a dar aula de CrossFit e cross-training, a pessoa às vezes acaba esquecendo um pouco de como funciona a área dos profissionais de educação física. Primeiro, antes de você ser coach, vamos dizer assim... Você é professor. Você ser head coach, você é professor, você é profissional de educação física. Então, você tem que pensar como profissional de educação física, independente do método, né? Excelente, ó. Agora o Cref gostou. Caramba, o Cref aqui, ó. Não vou ter nem que pagar anuidade ano que vem. Desconto na anuidade. Só que nunca, né? Quem me dera, né, Nath? Só que nunca. Mas é exatamente isso. Às vezes o que falta, as pessoas pensam que o CrossFit é uma modalidade que é a parte da fisiologia que a gente aprende na faculdade, que você vai fazer de qualquer forma as coisas, e não é bem assim. Então, tendo conhecimento que você adquiriu na sua fase acadêmica, mesmo que você não tenha acabado... É o conceito, é a base, né, para você entender e também praticar a modalidade. Aí dentro disso, você buscar se especializar em alguma coisa também vai te ajudar bastante. Eu falo isso porque o método CrossFit, na verdade, veio dos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos não precisa, né? Você não precisa ser formado em educação física para... Pode. A chuva tá atrapalhando aqui. A chuva causou uma goteira e o Messi quer colocar um balde lá, deixa ele colocar cuidando um balde. do box dele, nosso boxzinho. Então, lá nos Estados Unidos você não tem que ter faculdade de educação física para poder trabalhar com CrossFit. Então, por isso que eu falo, aqui no Brasil a gente precisa pensar primeiro como profissional de educação física, né? Já que essa é a função básica para você poder dar aula em uma academia, numa escola, enfim. Então, primeiro, você não pode esquecer que você é da área, né? Tem muito coach aí, principalmente macaco velho já, que, beleza, bitolado na metodologia e esquece que é profissional de educação física lá atrás, né? Na hora de periodizar, na hora de dar aula, de dar assistência para o aluno, enfim. Acho que é importante também ressaltar, lógico, se o profissional que está ouvindo a gente, ou o estudante, pensa em atuar como profissional na área, como coach, como professor, né, e etc., ele precisa realmente ter o CREF, ser formado e etc. Mas se o cara está dando os primeiros passos dele, né, se ele está ainda na faculdade, ele pode arrumar um estágio, ou ele pode simplesmente começar praticando, se matricula, né, e vai treinar a parada para começar a conhecer e entrar no mundo. Talvez o primeiro passo também possa ser dado dessa maneira, né? Entender o básico do CrossFit, assim, né? Eu acho que do CrossFit e do cross-training, como funciona, porque eu tinha muito preconceito, né? Acho que a maioria das pessoas tinha. Porque a gente não entende. Por que eu tinha preconceito? Porque eu não entendia como funcionava a metodologia, né? Basicamente, a gente tem preconceito de uma coisa que a gente não conhece, né? Não estudou a fundo. Então, eu acho que tem muito conteúdo hoje em dia na internet falando mais sobre CrossFit, diferente de 6 anos atrás, que não tinha praticamente nada. Você procurava sobre CrossFit, aparecia o CrossFit Games, um monte de gente rodando pneu por aí. E é isso. Então, eu acho que a gente estudar e depois... beleza, entender um pouco de como funciona a metodologia na teoria, né? Entender um pouco na prática, faz uma aula, entende como vai ser a sensação do seu aluno lá, e aí... Mas eu acho que tudo isso seria praticamente para todas as modalidades, né? Ninguém se desafia numa modalidade assim, se joga sem saber nem o básico. Esse lance do CrossFit do pneu, ele existiu em algum momento ou foi um meme que foi criado? Eu tenho essa curiosidade agora. Tem um exercício, eu tava tentando até lembrar enquanto a Nath falava, no exercício, todos os exercícios do cross são em inglês. É que a gente usa tanto que ele nem lembra o nome. Cara, não. Se eu for falar que eu girei pneu uma vez no CrossFit... No CrossFit eu nunca, eu girei no funcional. Não, no funcional também já, mas no CrossFit não. E assim, é porque as pessoas associavam o CrossFit com uma modalidade que você usava pesos, sei lá... Qualquer tipo de material, na verdade. Qualquer tipo de material, aí, mano, veio o pneu. Algum miserável meteu um pneu lá pra galera fazer um deadlift. Tem uma movimentação, tem um odd, um hero que tem
acho que é flip chips, eu não lembro o nome da movimentação, mas não é uma coisa que é usual. Aqui mesmo na Kahui não tem pneu. Não, eu acho que assim, ó, o que acontece? O problema de alguns exercícios é que, na verdade, o CrossFit ele é um exercício altamente variado, né? Assim, uma atividade altamente variada, né? E de intensidade. Então, todo exercício que a gente puder... Quantos exercícios que há 6 anos atrás nunca ninguém tinha feito que hoje já existe, tá? Então, não, rodar pneu não existe. Existe. A partir do momento que isso é um exercício, né? É um movimento, enfim, então existe. Só que tem exercícios que não são usuais. Então, por exemplo, vamos colocar um outro exemplo aí. Terche Get Up, que é o levantamento turco, né? Que é feito com kettlebell em 12 passos, enfim. Se você não sabe o que é Terche Get Up, procura aí TGU que vocês vão encontrar na internet. E é um exercício que é excelente, é muito bom. Só que ele não a gente não usa muito nos odds, por exemplo. Não pode usar? Pode usar. Mas não é tão comum. Não é tão usual porque não é um movimento para você fazer rápido, com potência, como o CrossFit prega, né? O CrossFit prega movimentações potentes, né? Que você faça o mais rápido possível e a maior quantidade, dependendo do tipo de odd, né? Em menos tempo. Então, tem coisas que não são usuais. Eu lembro de uma competição que teve que tentaram meter um slackline, lembra? É um exercício? É um exercício. Pode colocar? Pode colocar. Mas dentro da modalidade, às vezes não cabe. Às vezes a pessoa pensa aquilo que a gente falou. É uma mistura. Pensa que é feijoada, assim. O CrossFit, vou colocar aqui um rabo de porco. Vou colocar aqui um paio, carne seca. E é aquilo que a gente falou. Por quê? Porque a pessoa esquece da formação dela. Né? Então, por exemplo, né? Vamos colocar um outro exemplo aí fora do CrossFit até. Eu já vi muita gente na academia, a gente vê, né, nas videocacetadas aí, pessoa agachando com peso numa base móvel, né? Numa base instável, vamos dizer assim. E agachando com peso. Tá, pra quê? A primeira pergunta é pra quê? Tá bom, tá fazendo exercício? Beleza. Tá fazendo é um exercício? Tá bom. Pra quê que aquilo serve? É pra... não, pra melhorar a propriocepção. Tem outras formas. Com peso, né? Eu acho que... Melhorar o quê? Propriocepção, que é equilíbrio, basicamente, né? Equilíbrio, estabilização articular. Então, assim, tem várias outras formas. Você pode colocar? Pode, você pode colocar tudo. Mas a gente tem que pensar se aquilo vai ser bom para o meu aluno ou não. Acho que a chance de ter uma lesão é muito mais grave do que ele ter algum benefício sobre aquilo. Nada é errado desde que você saiba os princípios, né? Parta do princípio o quê? Do que você está fazendo, para que aquilo serve, se aquilo é lesivo, é para quê e para quem. Então, eu tive um professor na pós-graduação que ele dava aula para skatista, ele dava aula para o Rony Gomes, um skatista que foi campeão mundial. O Rony Gomes ele precisa de uma estabilização fodida, porque ele... Pode falar fudido? Pode falar, fudida. Fudido! Por quê? Porque ele subia na mega rampa e essas coisas. Então, o impacto que ele tinha em cima de 4 rodinhas, que é uma parte instável, tipo uma plataforma instável, é muito grande. Então, para ele, talvez um agachamento em cima do Bozu... Talvez fizesse sentido. Mas para mim, eu sou praticamente de CrossFit... É interessante para mim essa abordagem? Não é. Para mim não é interessante. Eu posso trabalhar a propriocepção com o olho fechado e ficando numa perna só, que já vai me favorecer algumas coisas. Mais do que fazer um agachamento em cima de uma bola. Por exemplo, para ele que é skatista, talvez agachar numa base móvel seria perfeito. Mas pessoa andando de skate carrega peso nas costas? Não. Não. Então, acho que não seria muito bom para ele fazer isso com peso nas costas. Por quê? Todo mundo é funcional. Tá funcional para quê? Sim. Né? Para que isso vai funcionar? Né? Então, é por isso que a gente tem que pensar aí no... Para quê e para quem? Para quê e para quem? E tudo isso veio pelo lance do pneu. Que lá atrás alguém colocou um pneu no box porque achou legal e é funcional? O pneu é funcional? É funcional, é muito funcional. Você tá tirando o peso do chão. Se você for pensar como deve ter sido construído as pirâmides do Egito, provavelmente eles rolaram muita pedra fazendo a movimentação que é feita com pneu.
né? Ou carregando, ou subindo, mas alguém fez alguma força de uma forma funcional para girar aquilo, né? Para todo mundo. A ideia é transferir um trabalho que você possa fazer no seu dia a dia com equipamentos livres, né? Então, tipo, é um deadlift, é um levantamento, você tirar o pneu do chão. Você faz um deadlift, tirou o peso do chão e você empurra. Então seria uma pedra que você tiraria do seu caminho, ou uma caixa muito pesada que você colocaria em cima de uma bancada. Ou um pneu de trator que você precisa trocar. Exatamente. Vai saber, né, velho? Tem muita gente que trabalha aí com pneu que deve fazer o dia inteiro isso. Esse é o nível hard do Tonhão do borracheiro, né? Trocar pneu de trator. É de trator aquele pneu? né? Que ele é bem grande, né? De trator tem os lugares que pegam os pneus de caminhão mesmo, que sobra aí, fala assim, o pneu aí, o pessoal pula. O que a gente tinha, na verdade, a gente tinha dois, né? A gente tinha um de ferro e tinha um só a borracha mesmo. Borracha, mas é pesado que só a porra aqui. Pesado, bicho, era pesado. O que eu ia perguntar pra vocês, esse lance de colocar esses exercícios, vocês falaram do slackline, falaram do pneu, falaram do... De agachar com... Buzu. Com buzu, ou se não agachar com a bola suíça. Meia bola de pilates. Sabe? Sei. Meia bola. Ou se não agachar na bola de pilates. Cara. Então, mas isso não... Falando do CrossFit marca, isso não está inserido no CrossFit, isso está inserido em treinamento funcional. Treinamento funcional. E galera, não é julgando, assim. Quem faz o agachamento em cima da bola... aí com peso, cara, se você treina um cara de alta performance que vai precisar de muita estabilização, mas puta, não é aquela velhinha, você fala assim, puta, velhinho cai, velhinho precisa de propriocepção? Precisa, mas velhinho precisa de força, né? Mas antes da força do que a próprio trabalho de estabilização. Você não vai botar a velhinha em cima da bola com a barra nas costas. Porque e pra quem, né? É aquilo, você faz para todo exercício, vai prescrever um agachamento. Tá, por que eu vou prescrever agachamento pro Léo? Pra que isso vai servir pra ele? Exatamente. É isso, pronto. Se você conseguiu responder com coerência essas duas perguntas, pode passar. Vá com Deus. Não estamos julgando ninguém, galera. Bora lá. Legal. Bom, a próxima pergunta era por onde começar? Acho que a gente falou um pouco disso, talvez, mas seria interessante, talvez, a gente dividir em categorias, né? Dependendo da situação em que a pessoa está, por onde ela poderia começar. Talvez possa ser maneiras diferentes de começar. Sim. Pessoa que, sei lá, vamos começar do Como você entrou, Nath? Como você adentrou o CrossFit? Como você adentrou o CrossFit? Eu adentrei o CrossFit... Faz pouco tempo. Faz pouquinho tempo, quase 7 anos por aí. Quase não, 6 anos e pouquinho. E eu já tinha sido atleta de ginástica, né? 12 anos de atleta de ginástica, tinha trabalhado com volteio, já tinha trabalhado com ginástica para criança. Trabalhou o quê? Com vôlei? Volteio. Conta a história do vôlei. História do vôlei, falando, eu trabalho com volteio, né? Mandei para um aluno, trabalho com volteio. Aí ele, não, mas o que o vôlei tem a ver com isso? Com a ginástica? Aí eu... Ele não te corrigiu? Não foi um lance tipo... é verdade, verdade. Nath, você escreveu vôlei errado, não foi isso aí? Tava escrito... acho que foi até no Flipchart, acho que eu escrevi volteio. A pessoa escreve... E ele colocou, Nath, você escreveu vôlei errado. Ele escreveu assim, não, ela falou, eu fui e volteio. Não, na verdade, o volteio é ginástica artística, só que em cima do cavalo. Né, muito circo antigamente tinha, mas é competitivo. Aqui no Brasil tem pouco, mas lá fora tem mundial, enfim. E eu participei da equipe brasileira. Enfim, estava lá dando aula já tinha dado aula para criança de ginástica artística, já tinha feito ginástica acrobática, tudo que envolvia ginástica eu estava lá no meio. E eu estava procurando uma outra área para trabalhar e coloquei lá meu currículo na comunidade da faculdade. E aí a recepcionista da CrossFit São Bernardo falou, nossa, você trabalha com ginástica, a gente está procurando quem trabalha com ginástica aplicada ao CrossFit. Eu falei, olha, eu nunca... Nem sei o que é isso. Eu falei assim, tinha todo preconceito. Na hora que eu vi CrossFit, eu falei, sabia que a esmola era demais. Aí eu falei, olha, eu nunca trabalhei com CrossFit, mas eu trabalhei já muito com a ginástica, eu sei que tem vários, já tinha visto vários vídeos e tal.
que tem vários movimentos da ginástica inserido no CrossFit. Ela vem fazer uma entrevista, tal. Falei, tá bom. Nesse meio tempo, acho que passou uma semana que eu tinha a entrevista marcada. Fui, né, eu pesquisar, CrossFit, aí vi 300 mil coisas, campeonato, enfim. E aí eu fui fazer a entrevista e ele falou, ó, CrossFit é isso daqui, ó, tem essa barra, tem... Eu fui como... Eu nunca tinha pisado num box de CrossFit. E aí ele falou, amanhã eu te dou a resposta sobre a vaga e tal. Eu falei, tá bom, mas se você quiser fazer um treino aí, faz um treino. Ah, faz um treino aí. Eu falei, beleza. Aí fiz um treino, era com deadlift pull-up. Eu, na época da ginástica, né, na ginástica fazer o keeping com balanço é meio que roubar, então tinha que fazer no estrito. E aí eu fazendo no estrito e todo mundo, não, faz no balanço. E aí olha quantas coisas eu tive que, tipo, mudar. Né? Então, o meu caminho para entrar no mundo do CrossFit foi esse. E aí, tá, beleza, eu saí de lá, no outro dia ele me ligou, ó, beleza, a vaga é sua, você começa dia 15 de janeiro. E aí eu peguei e falei assim, tá, beleza, isso era dia 18 de dezembro, mais ou menos. Falei, vixe Maria, agora ferrou, né? Comecei a pesquisar, estudar, enfim, e dia 15 de janeiro eu tava lá dando minha aula. Né? Então, o meu jeito de entrar no mundo do CrossFit foi esse. Né? O Messi foi totalmente diferente. Como foi? Conta aí a sua história. Eu comecei no CrossFit assim como eu comecei nesse podcast. Eu fui convidado. Vocês já eram profissionais de educação física? Você já era formada? Não era formada ainda. Não era. Você dava aula de estagiário, na verdade. Na verdade, quando eu fui contratada em dezembro, eu estava no último ano da faculdade. Então, entendi. Eu já tinha licenciatura, mas não tinha bacharelado. Então, dava aula com alguém comigo, enfim. Eu estava comandando a aula, mas sempre com alguém perto. Próximo. E você já era formado? Eu já era formado, era totalmente contra o CrossFit, né? E aí foi por causa de uma corrida, eu já contei isso nos podcasts, quem quiser saber, vai lá atrás, que foi o dia que eu apanhei de um senhor não, né? Um jovem de 54 anos correndo, mas enfim. Eu comecei a fazer muito curso de treinamento funcional. Então fiz certificação do Core 360, B-Pro, que são cursos para treinamento funcional fantásticos, assim. E aí a São Bernardo, ela dava um curso voltado para o CrossFit. Né? E é muito parecido com o que é o Level 1 hoje. E eu não conhecia o que era o CrossFit. Aí eu fui, fiz o curso, tal, gostei. E aí eu já conhecia o coordenador, que é o Luiz, tal, e ele sabia como eu trabalhava. E aí ele me chamou para trabalhar. Vocês tinham trabalhado juntos já, né? Já, fui estagiário do Luiz. Para você ver aquele negócio de como você evidenciar seu trabalho, que a gente falou nos podcasts atrás. E você, quando foi estagiário, eu tenho certeza que nunca nem passou na sua cabeça que você ia trabalhar com o Luiz, ainda mais no meio do CrossFit. Nossa, nunca. O Luiz era que nem eu. A gente é muito sistemático para algumas coisas. E a gente está quebrando isso hoje, né? Assim, eu era muito assíduo da musculação e eu sou muito assíduo de planejamento. Então é muito difícil eu quebrar a minha rotina ou quebrar alguma coisa que eu penso. E isso eu me testo bastante. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui dar uma aula de CrossFit, eu não tinha segurança na voz. E tava escrito Thruster na lousa. Eu falei, que desgraça é essa? Eu fiquei olhando, falei, como é que fala? Eu esperei alguns alunos que eu não manjava do inglês, né? Falei, os alunos iam falar, não, hoje tem Thruster. Eu falei, hoje é Thruster. Não, gostoso, Thruster. E eu comecei a pesquisar muita coisa no YouTube. Quando eu tinha a gente estava junto nessa primeira aula, será? Não, tava o Luiz. Tava o Luiz? Tava o Luiz. Porque eu lembro que a gente deu algumas aulas juntos no começo, mas eu não lembrava... Rapaz, não passava nem Bluetooth de sinal. E eu chegava e eu lia o que tava no treino, entendia, tipo, pesquisava no YouTube, é isso, assim, séries são assim. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma, né, e praticar. Eu fui uma pessoa que entrou por causa de um curso que eu fiz, né, um curso que era mais geral, muito parecido com o Level 1, e eu fui um praticante.
que começou a gostar e que foi chamado para trabalhar. Mas do curso até eu começar a trabalhar, acho que foi 1 mês e meio. Legal. E vocês entraram, né, através da ginástica, o Messi conhecia o coordenador e fez um curso. Agora vocês conhecem alguém da galera que já trabalhou com vocês, que era aluno e aí praticava a modalidade e se interessou, sei lá, já estudava educação física e aí acabou virando coach, acabou trabalhando? O Phil mesmo, ele era aluno nosso, foi aluno do Luiz, aluno da Nath, acho que eu dei uma aula só pro Phil uma vez na vida. E aí ele ingressou. Então esse é um caminho também, esse é um caminho. Fazer um curso, ter contato com pessoas que foi seu caso, você tinha trabalhado já com o Luiz e ele foi para a área do CrossFit, a Nath já era especialista numa área e abriu uma porta. Que outra situação a gente pode ter? Tem aluno, vocês conhecem algum aluno que não era profissional de educação física, nunca, e aí o cara foi estudar para ser e virou coach? 2 pessoas. Sério? 2 pessoas. A área de educação física e do CrossFit é muito apaixonante. Então, às vezes a pessoa começa a praticar, hoje mesmo, sabe, que a galera não vai entender quem é, mas o Hernan, que é um aluno nosso, ele tava quase pagando 2 pau num curso de LPO. Nossa! Que ele não ia usar. Aí ele veio perguntar pra mim. Aí falou, Messi, o que você acha de eu fazer esse curso? Eu falei, você quer trabalhar com educação física? Aí ele falou, não. Eu falei, você vai usar isso pra sua vida? Ele falou, não. Eu falei, então não faça. Mas ele ia dispor, se eu não tivesse falado nada, ele ia gastar R$2.000 no curso de LPO. Outra coisa, por exemplo, vamos colocar, tem o Du, né, o Zé Eduardo, que não é formado, né, é formado em outra área, trabalha muito bem na outra área, mas ele tem interesse. Ele falou assim, eu ainda não consegui me organizar para eu conseguir fazer, mas ele demonstra interesse em praticar, em começar a atuar na área, né? E também tem aluno que é muito louco, né? Assim, porque tem aluno que está indeciso mesmo na profissão. E ele começa a praticar o CrossFit e ele vai vendo que é um mundo muito... É muito prazeroso você trabalhar com CrossFit. É diferente de outras áreas, assim, que existe no mundo do CrossFit. E aí a pessoa vai se encantando por isso, né? Então, assim, é natural acontecer. Pode acontecer até, né? E tem o aluno do curso. Né? Eu tenho um aluno do curso de Ginásticas que ele fez educação... Ele fez educação física, não. Ele era direito, né? Direito. E ele era praticante de CrossFit, beleza. E aí ele falou, vou começar a estudar educação física. Só que foi bem na pandemia, né? Que ele começou a querer estudar educação física, foi bem na pandemia. E aí ele falou, já me matriculei na faculdade, só não comecei ainda. Mas ele viu a proposta do curso, tudo, e ele falou, nossa, eu quero trabalhar com isso. Como eu já vou entrar na faculdade, eu já vou... adquirir isso, porque eu já vou estudando, já vou entendendo, aplicando nos meus treinos e indo. Então, é isso. Tem gente que pode mudar até de área por conta disso. Sim, mas aí no caso do Zé Eduardo, para ele trabalhar, ele teria que cursar educação física para ter o CREF, né? Com certeza. Entendi. Legal. Então tem diversas maneiras, né? Como a gente citou exemplos, tem inúmeras maneiras de poder começar praticando a modalidade, ou fazendo um curso, ou sendo especialista em alguma área, tem diversas maneiras. Beleza. E aí, para finalizar, acho que uma pergunta bem importante para a gente falar é o dilema do Level 1. Porque quem já conhece um pouco mais a modalidade, eu acho que tem muita gente que fica naquele lance. Vou trabalhar com CrossFit. Preciso fazer o Level 1. Todo mundo, eu imagino que deve ter muita gente que pensa que o Level 1 é o primeiro passo a ser dado. E o Level 1 a gente sabe que ele é um curso em dólar, e hoje com o dólar, com a desvalorização do real, o real do jeito que está, ele está caríssimo.
Então, às vezes, a pessoa tem até essa consciência. Fala, preciso juntar os meus, quanto? 5 pau? 6 pau? 6 mil reais 6 hoje, mil reais, tá? São $1.000. Dólar deve estar 5,60, sei lá. 5,70. Por aí. Mais as taxas. Mas IOF, 6 mil reais, né? 6 mil reais. Então, agora vou juntar meus primeiros 6 mil reais para fazer e finalmente conseguir trabalhar. Aí eu queria saber a opinião de vocês, de quem pensa isso. Quem pensa, sei lá, a pessoa nem até pratica. Mas assim, agora eu vou dar aula, eu tenho que fazer o level 1. Qual que vocês têm para dizer para essa pessoa? Assim, o level 1, ele é bom você ter. É bom você ter, mas não vai ser uma coisa que vai te impossibilitar de você não tendo, né, você trabalhar dentro do CrossFit. Raras são as pessoas que vão chegar para você. Você nunca chegou para mim e perguntou se eu tinha um level 1. Nunca. E até eu começar, até eu ter o meu level 1, eu levei mais ou menos 1 ano e meio, 2. Comecei a trabalhar em 2016 com CrossFit. Fui ter o level 1 aí para 2017. Foi mais de 1 ano e meio. E olha acho tanto. Que foi 2017, 2018, né, mais ou menos. E olha quanto tempo que eu levei, tipo, para poder tirar meu level 1. Então, você que está querendo começar com CrossFit, trabalhar com CrossFit, comece a entender o que é a modalidade, comece a fazer cursos de especialização dentro dos 3 pilares, a Endurance, Ginástico, LPO. Gaste seu dinheiro com essas coisas, não é um gasto, né? É um investimento. Invista seu dinheiro nessas primeiras coisas, que depois vai te facilitar quando você tiver o level 1. O level 1 é mais para quem quer ser um head coach, quem quer abrir um box. Se você quer abrir um box, quer ser filiado, tenha o level 1. É importante dizer que o level 1 ele só é exigido para quem trabalha em um box de CrossFit, né? Por exemplo, se é cross training, por exemplo, você não precisa ter level 1, né? Então, na verdade é uma exigência, não da CrossFit, né? Então, assim, se você quer trabalhar num box filiado, com o CrossFit estampado lá na parede, enfim, e quer dar aula específica de CrossFit, porque, por exemplo, você tá trabalhando num CrossFit, só que você tá dando aula específica de LPO. Você não precisa ter o level 1. Aula de ginástica, você não precisa ter o level 1. E até mesmo cross training, não precisa ter o level 1. E até mesmo aqui, vamos supor, eu sou head coach aqui, eu tenho o level 1, tenho até que fazer o level 2 daqui a pouquinho, né? Eu tenho que esperar esses 5 anos, que eu não vou ficar dando dinheiro pros caras de graça assim, não. Mas, eu tendo o level 1, se chegar um estagiário aqui que não tenha, e o nosso box é afiliado, ele pode, mas tem que ser sobre a minha cobertura. Sobre a sua responsabilidade. Sobre a responsabilidade, como level 1, que eu tô lá na CrossFit. Se você for procurar a Kahui, quem é o responsável técnico, vai aparecer eu lá pelo site da CrossFit, né? Agora, que nem a Nath falou, se você não pretende abrir seu box filiado, você pode trabalhar com cross-training, pode trabalhar dentro das outras modalidades, pode trabalhar com endurance, que é corrida, remo e tal. Você pode trabalhar com LPO, que é levantamento de peso. Você pode trabalhar com ginástico. Você pode trabalhar com strongman, que está entrando muito aí. Powerlifting, que eu fiz cursos dessas 2 modalidades ano passado. Então, você tem várias portas de entrada. Uma delas também é você fazer esses cursos de especialização, né? Para quem não sabe, o curso do Level 1, ele expira, né? Então, é uma das coisas também que é importante você pensar. Então, vamos supor, antes de entrar no mundo do CrossFit, para ver se é isso mesmo que eu quero, para ver se, né, enfim. A pessoa às vezes já faz o Level 1, já quer fazer o Level 1, enfim. E aí são 5 anos que é de validade, né, do Level 1 primeiro. E aí você pode fazer, expirando, né, antes de expirar esses 5 anos, você tem que fazer o Level 2. E se você não fizer o Level 2, você pode fazer o Level 1 de novo. Mas você tem que pagar de novo os 6 mil reais aí. Os $1.000, basicamente. Aí depende muito de quanto o dólar tá, né? Mas basicamente é isso. Então, tem que realmente ser pensado se é isso que você quer, a não ser que você tenha aí 6 mil reais pra ficar colocando aí, né? Definitivamente tem inúmeros outros caminhos a se tomar antes, né? Aquela pessoa que pensa, vou fazer o level 1,
pense um pouquinho, dá um passo para trás e pense que tem inúmeras outras coisas que é possível ser feitas antes de fazer esse investimento tão pesado, alto, né? Eu trabalhei com CrossFit, com ginástica, muito tempo também, antes de ter o Level 1, né? Porque era muito caro e não era determinante para mim, né? Ainda mais para mim que trabalhava muito especificamente com ginástica. Então, para mim não era determinante. É legal fazer o curso sempre vai ser bom, galera. Não importa que você aprenda um toque de 5 minutos num curso de um final de semana. Vai te trazer alguma coisa boa. Mas era um preço muito alto, né? E nem tinha sempre aqui, né, no Brasil, antigamente. Hoje tem, São Paulo tem uns 3, 4 no ano. Né? E o que eu tive que fazer para conseguir fazer esse curso, tudo, basicamente o dono do box me proporcionou metade do curso e eu paguei a outra metade do curso. Então, é uma das formas também de se pensar, porque se o dono do espaço quer que você tenha o Level 1, né, é um dos caminhos que também você pode encontrar aí, né? Eu sei que é difícil, mas é aquilo, galera, não é o primeiro passo a ser dado, mas é um pequeno passinho na direção. Não precisa ser esse, mas, na verdade, nem é necessário que seja esse, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar gastando muito dinheiro, às vezes, numa coisa que nem vai te ajudar tanto assim no universo do CrossFit. Né? Um curso de final de semana vai ser muito bom, mas não vai te dar o suporte que uma faculdade te deu em 4 anos. Né? Então, sim, é isso. Por exemplo, para você fazer o Level 1, você não precisa nem ter feito faculdade. Se o Léo quiser fazer o Level 1, ele faz. Sem ter feito faculdade de educação física. Né? Então, assim... Aí ele vai virar um co-coach. Um co-coach. No Brasil não vai servir de nada, né? Vai só rasgar dinheiro. De nada. Tem muito profissional e profissional bom aí que deu aula nos Estados Unidos muito tempo sem ter a faculdade, voltou para o Brasil e está dando aula aí sem... conseguir a formação ainda, tipo, né, sem poder falar que dá aula sozinho, sem ficar podendo mostrar nada que faz, porque aqui no Brasil é obrigatório ter o CREF para você dar aula sozinho ou estagiando com alguém. E o CREF não é uma coisa ruim, galera, assim, é um conselho que ele vai cortar as arestas erradas, assim, tem. A gente precisa de alguém para tudo. A gente precisa de alguém para fiscalizar mesmo. Aquilo. Imagina assim, a gente pensa na educação física, a galera pensa que é só jogar queimada, não pensa que tem nada de fisiologia, de biomecânica, de cinésio, de uma cacetada de coisa. De vidas, né? A gente está cuidando de outras vidas. A gente é responsável pela saúde daquelas pessoas. Então, se acontece alguma coisa com o Léo durante a aula, a gente é responsável. A gente é responsável, então, assim, e até o protocolo de treinamento a gente tem que saber, porque a mesma coisa eu falar pra você assim, Léo, você é, vamos supor, um veterinário não, mas vamos supor, você é um engenheiro. Você faria uma cirurgia cardíaca em alguém? Não, né? De maneira então, por que você como engenheiro você vai passar atividade física para alguém? Então, são coisas que o CREF ele tem que estar aí mesmo, tem que estar atento. E todo tipo de conselho tem que ser duro mesmo. Porque a pessoa precisa ter uma base, ela precisa ter uma base acadêmica para sustentar aquilo que ela vai passar. Assim como todo conselho tem as suas coisas ruins que dá para melhorar, óbvio, e vai ter, graças a Deus, né? Que bom que tem coisa para melhorar e que a gente consegue enxergar isso, porque aí tem como a gente cobrar isso e evoluir. Mas é necessário. Né? E o legal é isso, ontem até, né, um aluno me mandou mensagem falando, um aluno do curso que está se formando em educação física, ele mandou mensagem e falou, Nath, eu estou me formando ainda, eu posso divulgar que eu tô me especializando em ginástica, que eu posso divulgar eu praticando tal e publicando, falando que eu estou praticando tal? Eu falei, pode. Falei, eu acho que você só tem que deixar bem claro que você ainda não é formado. Sim. Porque tanto para o CREF, quanto para os seus alunos. Eu ainda estou em formação, eu estou estudando para cuidar melhor da sua saúde, né? Enfim. Sim. Então, e aí não tem problema nenhum, né? Você só não tem que
O errado só é ficar, tipo, mascarando uma coisa que você sabe que você não tem. Quanta gente me perguntava pra mim no começo, Nath, mas você não tem level 1? Não tenho. Ele não pode atuar como autônomo, né? Ele não pode prescrever treino, receber por isso. Mas ele pode atuar como estagiário. Com certeza. Sim. Ele pode chegar num lugar e é uma puta porta de entrada você ter um curso de especialização. Porque é um estágio supervisionado, né? Vai ter uma pessoa do CREF que tem o CREF acima supervisionando. Sim, e ele estava falando sobre postar dele treinando. Sim. Claro, né? É dele. Tá cheio de blogueiro aí sem CREF postando de treino. Cheio de blogueiro fazendo barriga negativa aí. Fala assim, queima gordura com criolipólise. Puta, agora vai fuder, né? Não posso falar assim. Agora já foi. Mas a porrada de gente falando a porrada de asneira aí. Então, um estudante que ele se posiciona de uma forma correta, ele fala assim, poxa, eu não sou formado ainda, mas eu tô fazendo cursos para estar preparado, né? Que uma coisa você tá pronto, uma coisa você tá preparado, né? Para o mercado de trabalho, para ingressar na área do CrossFit ou qualquer outra área, é super válido. Legal, show de bola. Acho que conseguimos aí. Quando a chuva acabou, noção, né? Nossa, se conseguiu salvar isso daqui é porque o Kaique O Kaique é zica, irmão. É bom mesmo, filho. Aqui é diadema, irmão. Que misericórdia, velho. Nossa senhora, era muita chuva. Bom, vamos tava ver, assim, né? Então, aí... tá gritando pra conseguir escutar minha voz. E olhe lá, não tava nem... Eu tava fazendo leitura labial no Léo aqui, ó. Tipo, eu tava assim, ó. Nem piscava. Nem piscava aqui, eu tava só olhando assim, o Léo mexendo a boca. Bom, tomara que tenha essa... Vamos ver, né? Vamos descobrir. Então tá bom. Acho que é isso. Mais algum comentário vocês querem deixar? Estudem. Aí, né? Estudem. Achei que você ia mandar um beijo da Xuxa. Beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra vocês. Então é isso aí. Então a apresentação, né? Que é o Coach Messi como apresentador, Nath Cardoso como anfitriã, participação especial de São Pedro na sonorização. Nossa Senhora. Kaique na edição. E agora a gente encerra mais um episódio. O Léo é o nosso âncora, né? Boa noite. Legal. Valeu, gente. Até a próxima. Falou.